Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Railda de Matemática e na aula de hoje nós vamos rever regra de 3 simples. Quanta utilidade tem essa regra? Então nós vamos relembrar hoje nesta aula. Acompanhe comigo os objetivos então da aula. Nós vamos utilizar o conceito da regra de 3 simples na resolução de situações problemas. Nós também vamos resolver essas situações problemas envolvendo as grandezas diretamente e inversamente proporcionais utilizando essa regra de 3 simples. Vamos pensar um pouquinho. Você lembra o que são grandezas direta e inversamente proporcionais? Tenho certeza que sim. Já vamos aí relembrar com exemplos práticos. Você consegue pensar em algum exemplo para compartilhar com a sua turma? Então, o que é a regra, né? O que é a regra de 3 simples? Então, é uma razão entre 2 números e o quociente do primeiro pelo segundo, em que o segundo número não pode ser 0. Então, aqui nós temos um lembrete super importante, definindo o quociente, né, que é o resultado de uma operação da divisão, que a gente está falando de uma razão, então eu estou falando de uma divisão. E o dividendo, e eu tenho o divisor. Então, esse quociente é o resultado lá do divisor. Então, a igualdade entre 2 razões também a gente chama de proporção. Então, para a gente relembrar o que são grandezas, primeiramente, diretamente proporcionais. Quando 2 grandezas variam sempre na mesma razão, dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. A gente já vai colocar um exemplo prático. E quando elas são inversamente proporcionais? Quando 2 grandezas variam, uma na razão inversa da outra, dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu vou te dar aí um tempinho, rapidinho, para que você, além de colocar aí, né, o nosso título da aula como nivelamento ou retomada aí da regra de 3 simples, essas 2 definições que são super importantes e que a gente vai utilizar aí nos próximos exercícios. Agora que você já anotou aí no seu caderno as diferenças entre as grandezas, vamos ver um exercício prático. Então acompanhe aqui comigo. Frente à crise hídrica que nosso estado vem enfrentando nos últimos anos, empresas têm realizado estudos buscando economizar água, super importante, né?
Um desses estudos mostrou que mantendo uma torneira aberta a uma certa vazão, ela despeja em 3 minutos 4 litros de água em um tanque. Mantendo a vazão constante, o tanque deste teste ficará cheio em 5 horas. Qual é a capacidade em litros deste tanque? Olha que interessante esse exercício. Então, o que a gente pode verificar já de primeira mão? Que é uma grandeza diretamente proporcional. Porque quanto mais encher, né, quanto vai ter mais litros de água, que é o que ele pede. Então, quanto maior o tempo, maior será a quantidade de água no tanque. Vamos relembrar aqui, 1 hora equivale a 60 minutos. Como são 5 horas, então eu transformo as 5 horas em 300 minutos. Aí eu vou fazer então a capacidade com o tempo, certo? Porque o exercício me dá tempo e quer saber quantos litros, né, vai encher em 5 horas. Então observe que eu coloco ambos certinho, né? O tempo eu tenho 3 e 5 horas, né? 3 minutos e 5 horas, só que lembre que nós já transformamos as horas em minutos. E a capacidade, primeiro 4 litros, e o restante é o que eu quero saber. Depois de 5 horas, quantos litros de água? O que eu substituir aqui, né? Aí basta eu aplicar uma regrinha de 3 simples, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cruz, né? Qual que é a minha incógnita? É a capacidade de litros. Então, quando eu faço essa multiplicação, que seria aqui, ou vou multiplicar por 100, também é uma forma, né? Me dá 400 litros. A outra solução, então, é eu fazer através da regra de 3, aonde eu faço a multiplicação em cruz. Então, 3 vezes x igual a 300 vezes 4. Então, o tempo e capacidade nessa situação, então, são grandezas aí diretamente proporcionais. Quanto mais tempo, mais água vai ter no tanque. Então, aumentou as duas grandezas, certo? Muito fácil da gente aí observar. Então, aqui nós temos também a igualdade entre duas razões que a gente já viu lá no início, que é uma proporção. Os números 3 e 300 são diretamente proporcionais. Então, dessa forma aqui, ó, a gente chegou também aos 400 litros, tá? Usando, então, a regrinha de 3. Nesse exercício, eu vou, então, querer que você anote aí no seu caderno, para que daí a gente resolva juntos. Fernando faz bombons para uma panificadora perto da sua casa. Hoje, em 4 horas, ele produziu 340 bombons. Mantendo o mesmo ritmo de produção, quantos bombons Fernando consegue produzir em 7 horas? Então, observe aqui, em 4 horas ele produziu 340. É uma grandeza diretamente proporcional, que se ele mantendo o mesmo ritmo, quantos bombons em 7 horas ele vai, né, fabricar para vender? Então, por favor, anote, faça, né, os cálculos e daí nós já retornamos com a resolução.
Muito parecido, né, com o exercício da água, esse exercício aqui do Fernando em relação aos bombons, o que é importante a gente fazer para que realmente tenha sucesso na resolução? Eu tirar os dados que o problema está me indicando, né? Então, se em 4 horas ele produziu 340, com certeza, né, mantendo o mesmo ritmo, as mesmas condições, em 7 horas ele produzirá muito mais. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Nos próximos exercícios, a gente vai ver um exercício com inversamente. Então, primeiro carimbamos nossa aprendizagem com diretamente e depois retomamos com inversamente. Então, como é que ficou a resolução? Nos primeiros exercícios, é sempre importante você fazer ele completo. Mesmo que você de repente já tenha uma prática maior, mas vale relembrar seguindo um passo a passo. Então, quanto maior o tempo de trabalho, maior serão os bombons produzidos, concorda? Então, observe lá, então eu tenho o tempo e a quantidade. São as duas grandezas que no caso aqui no exercício estão sendo utilizadas. O tempo de 4 horas, que subiu depois para 7. A quantidade de bombons inicialmente com 4 horas, 340. Quantos vão ser em 7 horas? Eu uso X. Posso usar qualquer letra, né? Posso usar o próprio B dos bombons também, né? Então, só para você identificar que essa é a nossa incógnita. Esse é a solução que nós temos que achar para o problema. Então, basta eu fazer, né, a multiplicação em cruz, que é a minha regra de 3 simples. Então, ó, 4 vezes x igual a 340 vezes 7. Ou 7 vezes 340. A ordem aqui não vai me alterar o resultado. Então, 340 vezes 7, 2.380. Dividido por 4, me deu um valor de 595. O que isso significa? Que em 7 horas o Fernando aí mandou muito bem aí na fabricação dos seus bombons. Então passou de 340 para 595. Então observe que é muito fácil eu conseguir resolver grandezas diretamente proporcionais utilizando aí, né, a regra de 3 simples. Agora vamos fazer um outro exercício, aonde aqui nós temos, então, a inversamente proporcional. Acompanhe comigo o texto. Diagramar é determinar a disposição de textos e imagens em uma página de um livro, jornal ou revista. Por exemplo, para diagramar um livro que tem 45 linhas em cada página, são necessárias 280 páginas. Quantas páginas com 30 linhas seriam necessárias para diagramar o mesmo livro? Observe que, quanto menor o número de linhas por página, maior será a quantidade de páginas do livro. Então, o que o exercício me dá? Para diagramar um livro que tem 45 linhas em cada página, ok? Agora ele quer 30 linhas. Então, ela é inversamente. Então, novamente, você anota aí no seu caderno esse exercício, volta lá no início da nossa aula e vê a diferença do que é inversamente e diretamente e com certeza você terá aí capacidade de conseguirá fazer o exercício e a gente já retorna com a resolução.
Vamos então conferir a resolução? Lembrando que estamos trabalhando com uma grandeza inversamente proporcional, porque quanto menor o número de linhas por página, maior será a quantidade, de páginas do livro. Então, a gente vai retirar aí do exercício as informações. Então, o que eu tenho de informação? Páginas do livro e as linhas. Então, como as grandezas são inversamente proporcionais, para utilizar a regra de 3 simples, nós invertemos uma das razões. Então, aqui é uma dica, para a gente relembrar como é que eu calculo inversamente. Então, eu tenho que inverter uma das razões. Então, observe aqui, páginas, linhas. Então, aqui estão 280 sobre x, 45 sobre 30. Como eu tenho que inverter uma delas, então eu peguei aqui a segunda, inverti, era 45 sobre 30, aí fica 30 sobre 45. Aí eu consigo aí fazer a regrinha de 3 simples, aonde eu multiplico em cruz. Sempre observando aqui, coloco a minha incógnita aqui para o lado esquerdo da minha equação, para justamente depois eu deixar ela isolada. Então, x vezes 30, 280 vezes 45, que me dá 12.600. Lembre que está multiplicando, eu vou passar dividindo este 30. Me deu um valor de 420 páginas. Então, observe que inicialmente eram 280 páginas. E agora, com a nova diagramação, passou para 420 páginas. Então, o que a gente viu na aula de hoje? O que a gente reviu? A resolução de problemas envolvendo essas grandezas direta e inversamente proporcionais, utilizando a regra de 3 simples. Lembrando que há inúmeras situações. Aqui, hoje na aula, a gente viu 3, mas eu posso ter outras situações como comprimento e massa, número de pedreiros com tempo de dias trabalhados, velocidade de carro, até quantos quilômetros ele roda de acordo com a sua velocidade. Então, assim, essas situações que a gente vivencia no dia a dia, nós podemos aplicar aí perfeitamente a regra de 3 simples. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima!